entra na @Vidas Preservadas. Tá me vendo? Não, tá bom, tá ótimo. Pessoal, tudo bem? Quando aqui o pessoal entrando, o doutor Hugo entrou de novo, né? Já que prometi que não ia fazer essas saudações pessoais, mas a gente tem aí 2 minutinhos aí antes de começar, né? O pessoal vai entrando aí, a gente vai agradecendo aí, tá? Se vocês estiverem me escutando aí, eu peço que dêem um ok aí sobre a minha imagem e sobre o meu áudio, por favor, para ver se vocês estão me escutando direitinho, tá? Estão me enxergando direitinho. Eu vi com a camisa, vou levantar um pouquinho aqui a camisa, ó. Olha só essa camisa aqui, gente, ó. Estão vendo aqui o que está escrito? Tá? Pacto pela Vida. Essa é uma camisa do... Obrigado aí, a Ana dando ok, né? Evna dando ok, obrigado. Tá? Essa camisa, eu perguntei qual é a camisa que eu vou usar para essa live, né? Eu fiz um teste agora há pouco, eu estava com a camisa do time de futebol. Aí um colega meu disse assim, meu irmão, troca essa camisa, porque senão a outra torcida não vai assistir a live, eu não troco na hora, tá? Mas aí a camisa que a gente escolheu hoje foi a camisa do programa Vidas Preservadas, tá? Que o Ministério Público é um grande articulador, mas que tem inúmeras instituições, corporações, tá? Pessoas que trabalham, tá? Para salvar vidas, né? E aí, doutora Isabel Porto aí entrando, Cleuma, tá? Então, Letícia, tá? Agradecer aí a todos que fazem o programa Vidas Preservadas, né? Corpo de Bombeiros aí, é a instituição que eu represento no Vidas Preservadas, tem nos apoiado enormemente. A gente agradece aí ao governo do estado, à Secretaria de Segurança Pública, tá? Ao Corpo de Bombeiros, todos aqueles que nos apoiam. Gente, o nosso horário aqui realmente 8h30 em ponto agora aqui no meu relógio, tá? Então nós vamos começar. As pessoas, em respeito às pessoas que chegaram, tá? Feito aí os cumprimentos, né? De costume. E aí a gente vai... qual é o meu objetivo aqui, gente? Passar para vocês sobre primeiros cuidados psicológicos de 30 a 40 minutos, tá? E depois abrir para um debate, abrir para a gente poder fazer essa troca de informações. Assisti ontem a live da doutora Alessandra Xavier, formidável, maravilhosa, né? Eu sou suspeito, como eu já falei, né? Agora no teste há pouco. Ela é minha amiga, mas antes de ser amiga da doutora Alessandra Xavier, eu fui aluno dela em treinamentos, palestras, etc. E desde então eu guardo profundo respeito e admiração e depois gozo da felicidade de ter a amizade dela. E aprendo sempre muito ouvindo, tá? E a gente aprende sempre muito ouvindo também as pessoas que estão em crise, que estão em momentos de dificuldade. Essas pessoas são as pessoas que mais nos ensinam, tá? E aí eu queria deixar bem claro aqui, gente, que trabalho no Corpo de Bombeiros, tá? Há 22 anos, estudo a saúde pública, a questão do Covid, né? A quarentena que a gente vive é uma questão de saúde pública, tá? E não sou psicólogo, tenho uma admiração tremenda pelos psicólogos, trabalho em parceria com os psicólogos, leio os psicólogos praticamente todo dia, eu leio um artigo, trechos, livros sobre os psicólogos, né, e outros profissionais de saúde também, mas não sou psicólogo, tá? E aí vocês perguntam, como é que um camarada que não é psicólogo vai falar sobre primeiros cuidados psicológicos? Porque os primeiros cuidados psicológicos, e a gente vai seguir aqui, tá, no nosso debate, na nossa live, a cartilha da Organização Mundial de Saúde, ela é para trabalhadores de campo, tá? E eu sou um trabalhador, um trabalhador de campo, há 22 anos, continuo fazendo esse trabalho de campo, e aí é muito bacana esse outro olhar, tá? Maravilhoso a gente aprender com as pessoas, mas como a saúde pública ela é plural, ela dialoga com inúmeras áreas do saber, científicas e não, e também empíricas da prática, é interessante a gente também ter essas outras falas, esse debate com inúmeros profissionais, pessoas, tá? Inclusive, como eu já falei agora há pouco, as vítimas, né? Em situações de crise, desastres, né? Situações adversas. Pois vamos lá. Primeiros cuidados psicológicos. O que é? Para a gente começar, vamos determinar o nosso terreno, tá? Primeiros cuidados psicológicos. Primeiros cuidados psicológicos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, no seu manual, vocês podem encontrá-lo
gratuitamente na internet, é só digitar lá no Google, tá? Primeiros cuidados psicológicos, manual OMS, você vai conseguir fazer o download em PDF facilmente, tá? Os primeiros cuidados psicológicos são uma resposta humana a pessoas que estão passando por momentos de crise, tá? Ou imediatamente após esses momentos de crise e de sofrimento, né? Então, olha só que fantástico. Os primeiros cuidados psicológicos é uma resposta humana, é uma resposta de pessoas para outras pessoas, tá? Os primeiros cuidados psicológicos não se destinam a parte veterinária, a animais, não, a seres humanos, é de ser humano para ser humano. E aí, no final da live de ontem, da doutora Alessandra Xavier, eu já tinha tido a felicidade de vê-la falar, ela disse que não existe ainda tecnologia, remédio, tá, que possa substituir o ser humano no tratamento de outro ser humano. E aí eu venho citar, já de início, uma frase de Steve McCurry, que diz: humanos precisam de humanos. Nós precisamos uns dos outros. E aí a gente vem contextualizar, tá, com a nossa realidade de hoje, tá certo? Que é de quarentena, que é uma realidade em que nós precisamos de apoio, porque estamos passando por uma mudança. E aí vem essa expressão crise, tá? A crise é uma situação, de acordo com um autor chamado Roth, tá? Eu acredito que ele seja americano, não tenho certeza, mas um autor americano chamado Roth. A crise, ela é uma situação onde eu não consigo gerir ou me autogerir da forma que eu vinha me desenvolvendo, tá? O meu gerenciamento, o meu controle, o meu desenvolvimento das minhas ações pessoais ou da minha vida particular ou do trabalho, ele tem uma afetação, ele tem um problema que ele não vai me possibilitar gerir da forma que eu geria antes. E aí eu vou citar alguns exemplos para vocês. Crise, tá, nas articulações, crise reumática, por exemplo. Você caminhava normalmente, você começou a sofrer nas articulações do joelho, e aí você precisa de uma bengala ou de uma muleta para você poder, tá? Para você poder caminhar novamente. Então houve uma crise, você não conseguia caminhar como você conseguia antes, e você recebeu um apoio externo, tá? E eu estou falando do ponto de vista físico, tá? E aí você vai passar, né, por essa crise, vai tomar seu medicamento, vai fazer sua fisioterapia e pode depois se livrar dessa muleta e voltar a caminhar normalmente, tá? Então a crise, etimologicamente, ela também perpassa por uma questão associada à mudança. Se eu tenho crise, eu tenho mudança. Se eu não estou podendo gerir a minha vida ou me gerir como eu geria antes, eu estou passando por uma mudança. E o que é que nós vemos agora, hoje, nessa quarentena? Nós estamos passando por mudanças. Mudanças não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista mental. A pergunta é, quem já ficou de quarentena entre vocês? Se pergunta, quem já ficou de quarentena? Tá? A minha esposa, né, ela está, eu brinquei com ela, disse, olha, você está de quarentena desde que deu à luz, né? A nossa filha mais nova tem 6 meses e meio, mais ou menos, e ela se enclausurou dentro de casa para fazer a livre amamentação, então eu brinquei com ela, você está de quarentena há muito tempo, tá? E aí isso é um tipo, né? Ela teve um cerceamento de liberdade, né, semelhante. Nós estamos tendo um cerceamento dessa liberdade de ir e vir, tá? As pessoas pedem, fique em casa. E aí você se vê na situação de querer ir para uma praia, de querer ir para um restaurante, e não, eu preciso ficar em casa, é uma questão de responsabilidade. Não é só a minha vida, é a vida do outro também, é uma situação de crise, de uma crise coletiva, uma crise, olha só que interessante, que nos leva para dentro de casa, que nos leva para o contato com a nossa família. E aí quantas vezes eu vi nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, do antigo e falecido Orkut, família é tudo. Família é a melhor coisa do mundo. A família é isso, a família é aquilo. E agora nós temos a oportunidade de testemunhar todo esse nosso amor midiático pela família. E aí, gente, essa crise, ela nos afeta particularmente, porque é aquele que não se descontrolou nenhuma vez durante essa quarentena que atire o seu primeiro tomate virtual. Aquele que não deu um grito, aquele que não deu uma surtadinha, uma surtadona, né? Atire o seu primeiro tomate virtual. Gente, nós somos seres humanos. Então, o primeiro cuidado psicológico, ele tem que partir do ponto do entendimento da natureza humana. E dentro da natureza humana é natural que em momentos de crise,
pós-catástrofe, durante catástrofes, durante o período difícil que nós vivemos, nós temos essas respostas que são, muitas vezes, de raiva, de medo, de angústia, faz parte da naturalidade das emoções humanas. Quem está dizendo isso não sou somente eu, Edi, são os inúmeros psicólogos que eu acabei de citar. Eu vou citar um deles para vocês, Paul Ekman, autor do livro A Linguagem das Emoções. Tá? Então é natural que nessas situações de crise existem esses sentimentos de raiva, de estresse exagerado, de medo, angústia, faz parte. Então nos primeiros cuidados psicológicos, uma das coisas a fazer é, quando você se depara com uma vítima que está em sofrimento, que precisa de ajuda, você deixar claro para ela, em determinado momento que isso seja adequado e oportuno, que esses sentimentos, se você identificar esses sentimentos, eles são naturais. Humano, tá? Entender que dentro da nossa natureza humana nós podemos sentir esses sentimentos, não há nada de errado com isso. E aí eu vou citar aqui para vocês, gente, palavras da doutora Carla Brandão, tá? Psiquiatra, né? Ela era psiquiatra do Exército, agora ela passou pelo período dela, né? Ela passou pelo período dela de 8 anos de trabalho, né? No Exército, gente. E ela diz o seguinte, tá? A conceituação de saúde mental, ela tem a ver com a nossa capacidade de vivenciar diferentes emoções sem irmos para os extremos. Sem termos uma raiva exagerada que se torne num ódio, num desejo homicida contra alguém, né? Eu estava vendo um vídeo ontem, me mandaram um vídeo, gente, interessantíssimo, que era uma mãe sendo entrevistada e as crianças dentro de casa e ela pedindo para as crianças pararem. E aí cada coisa quebrava um copo, bagunçava, e de repente a mãe, né, ela sai de si, tá? Então a saúde mental, ela tem a ver com a nossa capacidade de vivenciar essas emoções sem ir para os extremos. Ficar triste demais ou ter uma alegria exagerada diante de uma situação dessa que não é uma situação simples, é uma situação complexa e é uma situação grave, tá? E aí, gente, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras para não ir para esses extremos. Aí eu vou citar Aristóteles, tá? Filósofo grego, que diz que existe uma virtude no meio, existe uma ética do meio termo, tá? Se eu for enfrentar uma situação dessas totalmente destemida, eu posso me tornar um imprudente. Se eu tiver medo demais, eu posso me paralisar nesse medo. Esse medo pode se transformar num pânico. E isso vai nos fazer mal. Eu preciso lidar com esses meus sentimentos na medida certa, para que eu não vá para esses extremos. Tá? Aristóteles dizia isso. Buda dizia isso, ele chamava the middle way, o caminho do meio. Tá? Eu citei agora porque eu estava pesquisando e encontrei a citação em inglês. Tá? O caminho do meio, não ir para esses extremos. Então, vamos lá, continuando. Depois dessa contextualização. Primeiro, os cuidados psicológicos são a resposta humana para outros humanos. Quem são esses outros humanos? As pessoas que estão em sofrimento, em catástrofes, crises, naquele momento ou imediatamente após. Edi, faz muito tempo que começou essa quarentena e eu continuo sofrendo todos os dias. Então, não é imediatamente após. Por quê? Porque o sofrimento acima da média, ele perpassa, tá? Né? Ele está inerente à situação, então cabem os primeiros cuidados psicológicos. Lembrando que disse ontem a doutora Alessandra Xavier, o sofrimento é inevitável. Agora eu posso sofrer bem, eu posso sofrer mal. Eu posso sofrer com controlar esse meu sofrimento, focar na lição e não na culpa, e não na dor, focar na lição, focar no aprendizado e ressignificar esse sofrimento, ressignificar esse momento que nós estamos vivendo agora com as nossas famílias e conosco mesmo. E aí, gente, hoje é quinta-feira da paixão, né? Existe uma filosofia, né, vinculada ao cristianismo, né, que é a filosofia cristã, que tem linhas filosóficas como a escolástica, a patrística, tá, o apologismo, tá? E aí, eu queria citar uma questão do que nós vivenciamos hoje. Pessoas vivem com as suas famílias, outras pessoas vivem na rua, e aí a gente precisa também ter muito cuidado quando a gente fala, estamos no mesmo barco, tá? Li muitas críticas, tá? De amigos nas mídias sociais que falavam, olha, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Estamos enfrentando essa tempestade, mas os barcos de uns são diferentes de outros, porque alguns barcos têm TV em cada sala, tem ar-condicionado,
tem comida, tem um dinheirinho ainda sobrando, e outras pessoas não têm esse barco tão luxuoso, não tem nem um barco necessário, às vezes não tem um barco. Estão morando na rua, numa situação de vulnerabilidade, né? Então a gente precisa ter cuidado com essa nossa fala de que estamos no mesmo barco, se não formos realmente solidários e entendemos também a dor de tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Mas voltando aqui sobre a questão da filosofia cristã, Leandro Carnal, que é um ateu, né, cientista, muito respeitado, ele fala com um estudioso, né, da filosofia cristã. Ele vai falar sobre um momento muito interessante, que já que hoje é quinta-feira da paixão, vamos fazer uma analogia, né, que Jesus foi para o deserto, passou 40 dias, daí que vem quarentena, né? E isso o tornou mais forte. Paulo também passou por uma quarentena. Buda passou por uma quarentena, foi para a floresta. E aí, na quarentena de Buda, ele desenvolveu o caminho do meio. Ele teve a visão do caminho do meio, desse caminho de equilíbrio. Então, observando três personalidades marcantes históricas, Jesus, Paulo e Buda, passaram por quarentenas e saíram fortificados dessa quarentena. E aí, como a gente falou de filosofia agora há pouco, eu queria citar o filósofo Friedrich Nietzsche, que diz o quê? Aquilo que não nos mata, nos faz mais fortes. E aí a gente precisa pensar que para prestar os primeiros cuidados, entender que para prestar os primeiros cuidados psicológicos, eu, prestador desse cuidado, cuidador, tem que estar primeiramente bem. Porque se eu não estou bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente, eu não vou ter condições de ajudar essas outras pessoas. Eu posso agravar o problema delas e agravar o meu próprio problema. Então, um dos pressupostos dos primeiros cuidados psicológicos é que eu esteja bem, tá? Continuando aqui, gente, tá? Então, quais são os objetivos dos primeiros cuidados psicológicos, né? Eu trouxe aqui, coloquei o meu laptop aqui do lado, né? Para eu não esquecer, tá? Pontos importantes. Como já foi falado na própria conceituação, oferecer esse apoio, esse cuidado, que não é invasivo, tá? Um dos objetivos dos primeiros cuidados psicológicos é oferecer apoio, não somente da ordem mental, mas física, e do atendimento de necessidades básicas e do engajamento social, tá? Mas de forma voluntária. A pessoa tem que desejar receber os primeiros cuidados psicológicos. E eu não posso ser invasivo, nem agressivo, nem pressionar a pessoa a querer falar sobre a sua vida, a aceitar os primeiros cuidados psicológicos. Vejam o nome, ó. Primeiros cuidados psicológicos. Como é que pode ser de forma agressiva e violenta? Então, perpassa pelo óbvio que não devemos ser agressivos nem forçar as pessoas. E aí você vai dizer, Edir, mas é óbvio, como você mesmo disse. Mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito e tem que ser repetido. Porque nós temos um mecanismo que, inclusive, é de autodefesa psicológica, chamado esquecimento. E aí a gente esquece, tá? As nossas promessas, os nossos treinamentos. Então, o óbvio tem que ser dito. Eu não posso ser invasivo, agressivo, forçar a pessoa a querer falar sobre a sua vida ou aceitar. Treinei primeiros socorros psicológicos, li os manuais, fiz cursos e agora eu quero praticar. Vai praticar com quem queira receber. E se você tiver a oportunidade de receber, tá? E aí, outro objetivo dos primeiros cuidados psicológicos, gente, é a avaliação, a constatação, a observação de necessidades e preocupações. E aí eu queria dar uma atenção especial a isso, a esse ponto, e a esse objetivo dos primeiros cuidados psicológicos, porque eu tive a felicidade de estar com o doutor Manuel Bertolotti, tá, que é um psiquiatra muito famoso da prevenção do suicídio, né? Quem me conhece antes dessa live sabe que o meu carro-chefe, o meu trabalho principal é de prevenção de suicídios, intervenção em crise suicida e pós-venção a suicídio, tá? Principalmente a intervenção em questões de suicídio. O Dr. Manuel Bertolotti, ele nos falou aqui em setembro do ano passado que uma das estratégias utilizadas para reduzir os suicídios na Ásia foi a utilização de 2 perguntas em intervenção com pessoas em crise. A primeira pergunta, como você está? E aí é uma pergunta que cabe, de acordo com o manual, tá? Para primeiros cuidados psicológicos da OMS, você fazer essa pergunta para as pessoas em situações de crise, de catástrofe, de violência, tá? Que aparentemente estejam precisando, e você pode confirmar como você está. E aí a pessoa vai falar. Quando a pessoa falar, você não vai
apressar a pessoa, você vai deixar a pessoa à vontade para que ela possa fazer a sua narrativa. E essa sua narrativa não vai, a narrativa da pessoa, da vítima, não deverá ser julgada por você, que está prestando, você cuidador. Tá? Você não vai julgar essa narrativa, você vai deixar a pessoa falar. E uma coisa muito bacana que tem o manual da OMS, Primeiros Cuidados Psicológicos, ele tem 40 páginas aproximadamente, tá, gente? Não, 52 páginas. Na página 53, na página 54, existe, tá, um resumo de ações, tá certo? E uma coisa interessante que é dito no transcorrer do manual é que enquanto a pessoa vai falando, eu interajo com a pessoa minimamente para que ela se sinta encorajada a falar. E aí existe um contato visual, tá certo? Existe uma atenção, tá? Auditiva também. E existe uma expressão minha do sentimento. E se você puder dizer, e aí, continue. E depois demonstrar um interesse pela fala dessa pessoa. Quando você demonstrar esse interesse tem que ser real. Não é um interesse fingido. Tá? Então, o que eu sempre aconselho para pessoas que se demonstrem, tá? O interesse de trabalhar com primeiros cuidados psicológicos é que elas verdadeiramente se importem com outros seres humanos. Existem pessoas que querem fazer turismo para outros países, para vivenciar situações de crise, para dizer depois que visitou o país X e prestou atendimento, trabalhou em grupo de socorro, etc. É o que chamam de turismo de desastre. Gente, absurdo, né? Turismo de desastre é um absurdo. Se você está predisposto a cuidar do outro, você não pode esquecer que você vai ser afetado por isso. Está no manual. Nós, a partir do momento em que acolhemos a dor do outro, que escutamos essas narrativas, de uma forma ou outra nós vamos nos afetar. E a gente leva um pouquinho dessa dor, ou muito dessa dor, desse sofrimento. Você imagina o que é, como está exemplificado no manual, você prestar primeiros cuidados psicológicos com uma criança que está perdida, que não sabe onde estão os seus pais. Nessa situação de crise, que pode inclusive ter, né, perdido seus pais num acidente, eles terem morrido. E aí é algo que vai te impactar. E aí dentro da nossa atividade, tá, do Corpo de Bombeiros, tá, nós vivenciamos essa realidade, infelizmente, de lidar com a dor do outro, de lidar com o sofrimento do outro. Se você está disposto a prestar os primeiros cuidados psicológicos, que você vá com o coração aberto para acolher essas pessoas de verdade e acolher a dor dessas pessoas. Olha só o que está escrito no manual da OMS. Ouvir de 3 formas. Os 3 princípios dos cuidados psicológicos são observar, escutar e aproximar. Tá? Quando ele fala em escutar, que é o segundo princípio, ele diz o seguinte: escute de 3 formas. Escute com os olhos, escute com os ouvidos e escute com o coração. No manual da OMS está sendo pedido que os cuidadores, os prestadores de primeiros cuidados psicológicos, escutem com o coração. O que é que eles querem com isso? Tá na tradução para o português. A meu ver, eles querem falar o que eu acabei de dizer, que você faça essa escuta com uma verdade. Tá? É uma escuta verdadeira. Quem é um psicólogo que falava muito isso é Carl Rogers. Escutar de verdade, escutar com o coração. Olhar para a pessoa, ouvir atentamente e escutar com o coração. Demonstrar esse acolhimento, essa importância com aquilo que está sendo dito, com aquela pessoa que está ali ou com aquelas pessoas que estão na sua frente. Tá? Vamos continuar aqui. Né? Então, foi falado aqui do Dr. Manuel Bertolotti, como você está, e depois que você faz essa escuta, você identificar necessidades. Gente, quando a gente identifica necessidades, quando a pessoa encontra onde estão as suas necessidades, olha só que interessante. Uma das respostas à crise, olha só o que eu vou dizer agora, uma das respostas psicológicas às situações de crise, pós-catástrofe ou durante a crise, é a confusão mental. A pessoa fica confusa mentalmente, tá? Pessoa que passou por um terremoto, ou que foi agredida, que foi assaltada, que sofreu uma violência sexual, por exemplo, tá? Uma pessoa que está enclausurada nessa quarentena, né? Recebi vários áudios, tá? A Juliana colocou aqui empatia. Empatia, essa é a palavra. Empatia, Juliana, muito bem, tá?
Então, quando a pessoa identifica as suas necessidades, isso vai ajudar a pessoa a desfazer essa confusão mental, a reorganizar o seu pensamento, para que ela possa, assim, se autogerir, voltar a se gerir normalmente, tá? Então, extremamente relevante. Olha só o que o Dr. Manuel Bertolotti me ensinou. Escutar, perguntar como você está, fazer essa escuta, fazer essa conexão, encorajar a pessoa a falar, ouvir verdadeiramente, ouvir com contato visual, atentamente com os ouvidos, ouvir com o coração, identificando as necessidades. Eu, cuidador, tá? Prestador de primeiros cuidados psicológicos, tenho que suprir essas necessidades? Não. Olha que coisa importante, né? Já pensou se você tivesse que suprir todas as necessidades? E aí, um dos objetivos, tá, dos primeiros cuidados psicológicos, como foi aqui falado, é ajudar a pessoa a identificar essas necessidades, identificar essas preocupações e acalmar a pessoa. Qual é uma das formas mais importantes de acalmar a pessoa? Escutando verdadeiramente, como a gente falou aqui agora há pouco, com os olhos, com os ouvidos e com o coração. A Clema está colocando aqui, a escuta é doar-se ao próximo. Tem uma frase do escritor Rubem Alves que ele diz o seguinte: o amor começa na escuta. Olha só que frase forte. O amor começa na escuta. Hannah Arendt, a filósofa alemã, ela vai dizer: quando o diálogo se encerra, eu tenho ensejo para a violência. Olha só o que a filósofa, a pensadora alemã Hannah Arendt vai nos falar. Quando o diálogo se encerra, eu tenho ensejo para a violência. Tá? Então a escuta, ela é de uma importância tremenda. Vou perguntar de novo aqui para fixar na mente de vocês, gente. Essa é uma live que eu queria que vocês saíssem aqui com essas ideias, que vocês saíssem instigados a ler esse manual, a descobrir outros materiais e a se aprimorar nesses primeiros cuidados psicológicos, uma vez que não somente o profissional de saúde, tá? Qualquer pessoa treinada pode prestar esses primeiros cuidados psicológicos, tá? Então, voltando aqui, essa questão, os três princípios, né, que eu perguntei para vocês. Primeiro, observar. O segundo, escutar. E o terceiro, aproximar. E aí, você que está nos escutando agora e nos vendo, provavelmente, você pode se perguntar: Edir, como é que eu vou me aproximar de uma pessoa que esteja com os sintomas do coronavírus? Ou então, como é que eu vou me aproximar de pessoas se o pedido é fique em casa? E aí eu vou falar para vocês, se vocês não moram sozinhos, se existe alguém que mora com vocês, na casa de vocês, vocês podem se aproximar delas porque vocês já estão no convívio conjunto. Então você pode se aproximar dessas pessoas. E essa aproximação, ela não é somente daqueles que coabitam, tá? Mas também dessa pessoa com os institutos, com os profissionais que podem prestar ajuda nesse momento de crise. E aí eu vou falar enquanto bombeiro, né? Tem várias pessoas da segurança pública aí que entraram agora, né? Que eu dei uma olhada. Você, policial militar, bombeiro, pessoal da saúde, que tem que ir para os hospitais, que tem que se expor, tá? Fisicamente. Você pode fazer essa aproximação com cuidado. E aí é muito difícil para nós, porque nós, por exemplo, os brasileiros, temos a cultura de apertar as mãos, de abraçar, de beijar. E nesse momento é um momento de conscientização que eu preciso desse distanciamento social por questão de segurança. E aí, gente, eu não gosto muito da expressão isolamento, gente. Eu gosto da expressão distanciamento social. Gosto, assim, aspas, né? Também é que eu vou solicitar a vocês a utilizar em vez do isolamento. Porque essa ideia do isolamento, eu posso estar aproximado no meio da multidão e me sentir isolado, me sentir abandonado, me sentir invisível. E olha o que é que eu vou falar para vocês agora. A invisibilidade, ela mata mais, tá, do que o próprio ódio. A pessoa se sentir invisível dentro do seu lar, a pessoa se sentir desprezada, a pessoa não receber atenção. Tá? Fale comigo, nem que seja para brigar comigo. Tá? E aí você tem um contato, você está trocando, mas a partir do momento que a pessoa silencia e ela te deixa ali desprezada, isso é terrível. Como falou a alemã na área, mais uma vez, quando o diálogo se encerra, eu tenho ensejo para a violência. E aí o número de violência doméstica, o número de casos de violência doméstica, aumentou, infelizmente, nesse período. Tá?
E aí eu vou dizer para vocês, falar para vocês sobre a questão do dilema do porco espinho. Diz, né, Schopenhauer, que no momento de inverno os porcos espinhos eles se aproximavam para o calor de um aquecer o outro, mas eles tinham seus espinhos. Em determinado momento um vai ferir o outro e aí eles se afastam. O frio os força a se reaproximar. E novamente os espinhos fazem com que eles se machuquem. Assim é o ser humano. A gente tem a aproximação, machuca às vezes o outro, vai, volta de novo. E eu tenho que tomar cuidado nesse momento de quarentena para que no momento em que eu machucar alguém, que eu ferir alguém, que eu for ríspido, em que eu não tiver uma atitude ética, uma atitude de paz, de pacificação, que eu peça perdão, que eu peça desculpas. E aí eu queria dar uma dica muito relevante para os homens que estão me escutando agora. Principalmente os homens casados, tá? Assim como eu sou, né? Você brigou com a mulher, distratou alguma coisa, peça desculpa, mas não peça só a desculpa. Chegue depois, sirva a comida, faça uma comida legal. Eu sei que tem muitos homens que gostam de cozinhar, não tem problema nenhum. Ontem, alguns dias eu postei uma foto minha lavando os pratos, né? A terapia, né? Ajude a sua esposa a fazer as tarefas domésticas, né? Meia meia, ou então mais do que ela. E a dica que eu ia dizer para os homens casados, deem massagem nos pés das esposas, elas adoram. Sério? Gente, só para quebrar o gelo, tá? Mas eu dou massagem nos pés da minha esposa de verdade, viu? Principalmente quando eu quero fazer as pazes. Então, dois últimos objetivos que eu queria passar sobre os primeiros cuidados psicológicos ajudar as pessoas na busca de informações e a conseguir receber esse apoio nesses momentos, tá? Nesses momentos de dificuldade, tá certo? A informação é extremamente relevante. Acabamos de dizer que a necessidade, ela ajuda a aliviar a confusão mental, ajuda a pessoa a reorganizar para onde ela quer ir. Se você dá a informação, diz onde é que ela vai conseguir, melhor ainda. E aí, uma das coisas a se fazer para prestar primeiros cuidados psicológicos agir em nome de uma instituição. Vamos lá, uma instituição que pratica muito os primeiros cuidados psicológicos, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, Exército, as Forças de Paz da ONU, agir em nome de uma corporação, de uma instituição, porque aí você vai estar fortificado. Você vai dizer, olha, uma das formas quando você vai perguntar se a pessoa, como a pessoa está, como foi falado agora há pouco, mas antes você se apresenta. Tá? Cumprimenta a pessoa, diz, olha, o meu nome é Paulo, eu trabalho na Cruz Vermelha e eu queria saber como você está. Você está precisando de ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Tá? E aí a pessoa já pode ter percebido, a pessoa está com a roupa rasgada, está com um aspecto que está com sede ou com fome, mas você pergunta, tá? Para saber, pelo feedback da pessoa, se ela realmente quer receber. Se ela quiser realmente receber esses primeiros cuidados psicológicos, aí você vai continuar o seu trabalho de acolhida. E por último aqui, o objetivo, evitar danos extras. Tá? Exemplo, a pessoa está numa situação, tá, que naquele ambiente o alimento, tá, foi escasso, não vai ter bebida, alguma coisa vai acontecer que vai ficar escasso ali, ela precisa ir para um outro local. Então você informa, olha, se você ficar aqui, você vai sofrer mais ainda, porque vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar eletricidade. Então você ajuda a evitar danos adicionais. É um dos objetivos dos primeiros cuidados psicológicos. Então, pelos objetivos, gente, que foram aqui falados, pode-se perceber que eles não são, tá? Pelos objetivos a gente já percebe que eles não são restritos a quem tem uma formação específica da saúde mental. Ele nos ajuda do ponto de vista mental, o nome dele está relacionado com a questão mental psicológico, mas ele é mais amplo, tá? Relembrando, quais são os 3 princípios dos cuidados psicológicos? Observar, escutar, aproximar. Esse verbo aproximar, gente, ele pode ser substituído nessa época de quarentena por outro verbo. Que verbo é esse? Conectar. Conectar pela internet, pelo telefone, pelo bate-papo, tá? Até por uma cartinha, joga para o vizinho, certo? Conectar, porque não necessariamente eu poderei me aproximar. Lembrando, essa conexão não é somente do cuidador
para a vítima, mas da vítima entre outras vítimas, da vítima com aqueles que podem prestar outros auxílios a essa pessoa. Tranquilo? Observar, escutar, aproximar ou conectar. Gente, com relação à observação, eu queria fazer um adendo aqui. Gente, essa observação é importante. Você, por exemplo, em situação de catástrofe, você observa que a pessoa, por exemplo, terremoto, não é o nosso caso de quarentena. Ou vamos lá, vamos dar um exemplo voltado para o caso de quarentena. Você é um profissional de segurança pública, como tem muitos aqui, né, que a gente observou. Você está trabalhando na Polícia Militar, você encontra uma pessoa que aparentemente está com um estresse acima da média, demonstra movimentos de agressividade, você pensa, olha, posso prestar primeiros cuidados psicológicos dessa pessoa. Então você tem que observar. Se você observar que na mão dessa pessoa existe um objeto contundente ou cortante, uma arma, você não vai chegar e se aproximar dessa pessoa com essa pessoa com a arma na mão. Porque essa pessoa ela pode te machucar. E aí eu vou adiantar uma das informações aqui, tá? Que está no outro slide. Os primeiros cuidados psicológicos ele tem um limite. Tá? Ele tem um limite. Quais são esses limites? Se eu observo que a pessoa está numa situação de estresse muito alta, que ela não consegue se gerir, se cuidar e cuidar dos seus filhos, proteger a sua família, eu passo imediatamente para profissionais especializados. Se eu observo que uma pessoa ela pode se ferir, eu passo imediatamente esses primeiros cuidados psicológicos para uma pessoa especializada. Se eu observo que uma pessoa pode ferir outras pessoas, eu passo imediatamente esses primeiros cuidados psicológicos para uma pessoa especializada. E aí eu vou falar daquilo que eu mais estudo, gente, que é prevenção, intervenção e pós-venção em suicídio. Olha só os dois requisitos, os dois pré-requisitos, as duas condições nas quais eu não vou prestar primeiros cuidados psicológicos, eu vou passar esses primeiros cuidados psicológicos imediatamente para alguém especializado, para um profissional especializado. Tá? Quem é que está dizendo isso? O manual da Organização Mundial de Saúde. Os dois últimos pré-requisitos. A pessoa pode se ferir ou a pessoa pode ferir outras pessoas. A pessoa poder se ferir, gente, dá uma ideia de autoagressão, de automutilação, que está extremamente associada ao risco suicida. Tá? A pessoa ferir outros está aliada à questão do homicídio. E a gente sabe das ocorrências de tentativa de suicídio que muitas vezes eu tenho um HS, homicídio, suicídio. A pessoa atenta contra a própria vida e pode atentar contra a vida de outros. Essas circunstâncias, gente, não são para ser atendidas por cuidadores que fizeram um treinamento básico de primeiros cuidados psicológicos. Essas pessoas podem se ferir gravemente, elas podem ser mortas. Tá? E elas podem, inclusive, causar lesão ou provocar a morte dessa pessoa. Ela não sabe como agir nesse momento e vai fazer uma intervenção, a pessoa pode se estressar, se jogar de um viaduto, de uma ponte, ou se matar com uma faca ou com arma de fogo, ou até explodir um ambiente, dependendo dos elementos que ela tenha. Não tentem fazer intervenção em tentativa de suicídio com treinamento de primeiros cuidados psicológicos, porque pode acontecer um problema muito sério e muito grave. Você passa essa ocorrência para profissionais especializados. Quem são esses profissionais especializados? Se for uma ocorrência de tentativa de suicídio, o pessoal do SAMU, né, aqui em Fortaleza, no Brasil, Serviço, né, de Atendimento Médico de Urgência, pessoal do Corpo de Bombeiros, pessoal da Polícia Militar, tá? São esses profissionais especializados para uma ocorrência de tentativa de suicídio. Se é uma pessoa que não consegue se gerir, por exemplo, como a gente falou agora há pouco, está com estresse elevado, você vê, a pessoa se encontra irresponsiva muitas vezes. Quem seriam esses profissionais? Psicólogos, psiquiatras, a equipe multidisciplinar de um hospital de saúde mental. Seriam essas pessoas a quem você dirigiria. Você está trabalhando em outro país, num terremoto, num pós-tsunami, e existem equipes ali de operações de campo. E aí você vai saber exatamente para quem que você vai passar, tá, essas circunstâncias, a gerência dessa crise. Tranquilo? Que fique bem dito. Não é específico para profissionais de saúde, os primeiros cuidados psicológicos, porém eles têm uma limitação. Tá? Relembrando, não vou prestar primeiros cuidados psicológicos com pessoas irresponsivas, com estresse elevado, pessoas que não estão conseguindo se gerir e proteger a sua família, pessoas que podem se ferir, pessoas que podem ferir outras pessoas. Tranquilo? A primeira segurança de quem é? É a do prestador, é do socorrista, é daquele que presta os primeiros cuidados psicológicos.
Aqui foi uma das coisas que a gente falou primeiramente, tá? Continuando aqui, tá certo? Lembrando, gente, que os primeiros cuidados psicológicos também não é um atendimento psicológico, não é um debriefing psicológico, nem é uma análise do trauma. Tem gente que vai querer prestar os primeiros cuidados psicológicos e quer que a pessoa reviva, que conte com minúcias o sofrimento que ela passou. Gente, eu tenho que entender que o objetivo dos primeiros cuidados psicológicos é acalmar a pessoa. Se eu quero acalmar, eu vou despressurizar a pessoa, não vou pressurizar. Então, relembrar esses momentos de dor, relembrar gatilhos emocionais, mexer nessa ferida, não vai me trazer bem. Eu posso observar na minha escuta aquilo que traz paz, que traz calma, que traz esperança. E aí, tá? Falando sobre o que não são os primeiros cuidados psicológicos, eu queria falar sobre uma tríade da vida para vocês, gente. SEC. C-E-C. SEC. Compaixão, esperança, tá? Compaixão, esperança. Quem é que me diz quem é esse outro C aí? Quem é que me lembra? Né? Conexão, que eu falei agora há pouco, né? Os 3 princípios dos primeiros cuidados psicológicos: observar, escutar, aproximar. E se aproximar, na situação de quarentena, a gente pode trocar esse verbo por conectar. E aí eu já falava antes que existe uma tríade da vida chamada SEC, tá? A siglazinha: compaixão, esperança e conexão. O que é que a gente falou no começo? Eu tenho que ter uma escuta, eu devo ter uma escuta verdadeira. E aí eu falei que a gente acaba levando um pouquinho dessa dor do outro. E a palavra compaixão, compartilhar o sofrimento, paixão, sofrimento. Aí hoje, quinta-feira da paixão, né? Sofrimento, paixão, sofrimento, né? De Cristo aí, fazendo alusão aí à palavra para que fique bem claro, bem expresso. Compaixão. Gente, você vai dizer: Edi, eu não tenho compaixão para poder prestar primeiros cuidados psicológicos. E aí eu vou dizer para vocês, tá? De acordo com o nosso colega, o psiquiatra, tá, de Londres, Peter Hughes, existem autores, existem treinamentos específicos para que nós possamos aprender sobre o que é compaixão, treinar a compaixão e aplicar a compaixão. Olha que coisa maravilhosa! Podemos treinar e podemos aplicar e podemos desenvolver dentro de nós a compaixão. Como é que você vai para um campo, como é que você vai prestar primeiros cuidados psicológicos sem ter compaixão com o outro? Tá? Então, compaixão e esperança. Você está prestando primeiros cuidados psicológicos, gente? 1 segundo aqui para beber essa água. Molhar a garganta. Tenham compaixão de mim, por favor. Gente, esperança. Tá? Eu desejo que vocês façam um treinamento. Eu queria que vocês escrevessem o que é que vocês querem fazer no mundo pós-quarentena, no mundo pós-coronariano, no mundo pós-Covid. Eu queria que vocês escrevessem, tá? O que é que vocês desejam fazer depois dessa quarentena? Por quê? Porque vocês vão se encher de esperança. E aí eu vou indicar um livro que geralmente eu indico, chamado Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, que foi aprisionado em Auschwitz e desenvolveu esperança, encontrou sentido para continuar sofrendo, vivendo, para superar aquele momento. Tá? Eu não estou querendo comparar o sofrimento de Auschwitz com o sofrimento da quarentena. Existem pessoas que estão sofrendo nessa quarentena mais do que estariam se fossem aprisionadas em Auschwitz, porque o sofrimento ele é específico. Eu não devo comparar e nem julgar o sofrimento de ninguém. Existem pessoas que estão sofrendo de forma tanta a querer deixar de viver. Tá? Então a gente precisa ter, né, compaixão, esse respeito, precisamos ter essa humanidade com os outros, tá? Mas eu indico muito o livro do Dr. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, para que a gente possa entender mais aí sobre essa questão da compaixão, do sentido de viver. E aí eu peço a vocês, escrevam o que é que vocês querem fazer nesse pós-quarentena. Alguém pode até se perguntar, né? Rapaz, eu quero escrever agora, o que eu quero fazer agora, né? Eu preciso ver gente, eu preciso bater perna, eu preciso ir pro shopping, né? Tem aqueles áudios que brincam aí com essa situação, né? Isso é importante, isso é relevante, para que a gente tenha esse desejo de superar essa fase, e nós vamos superar. Uma coisa é certa, a gente vai passar, tá? Os momentos de crise passam. Essa não é a primeira pandemia que nós vivemos. Houve
tá? A peste negra, houve a gripe espanhola, né? Que a gripe espanhola nem na Espanha nasceu, né? Foi surgida nos Estados Unidos, né? Mas como a Espanha, durante a guerra, era um país neutro, né? Podia se falar sobre a Espanha tranquilamente, aí passou a se chamar de gripe espanhola. E aí, na questão do isolamento, gente, me lembraram agora que é a questão do medo, tá? Gente, o medo. O medo é bom e ruim. No começo da nossa live aqui, eu falei para vocês, gente, o medo, ele é uma emoção inerente à natureza humana, de acordo com Paul Ekman, de acordo com a doutora Alessandra Xavier, de acordo com o Dr. Rui Mateus e tantos outros pesquisadores, né, psicólogos, neurocientistas, tá? Eu preciso gerenciar o meu medo. Aristóteles dizia, se eu for para a guerra sem medo, eu vou ser imprudente, eu posso ser facilmente morto. Se eu for para a guerra com muito medo, talvez eu nem vá para a guerra. Eu me paralise no medo, o meu medo pode virar pânico. Então eu preciso gerenciar o medo na medida certa. É o que eu falei de Aristóteles, que eu falei de Buda, do caminho do meio. Gerenciar esse medo. Gente, não ter medo seria bom nesse momento? Podia ser perigoso. De você não sentir medo, não colocar a sua máscara, de você ir para locais de aglomeração. Não vou pegar. Eu sou incólume. Eu sou um homem de ferro, uma mulher de ferro. Não vou me contaminar. Tá? Gente, é possível sim, é possível que aconteça dentro da sua família, da nossa família. E aí, gente, uma frase muito interessante que eu vi nas mídias sociais foi: quando os números começarem a virar pessoas, quando os números começarem a virar nomes de pessoas, a coisa vai mudar. Não é isso que a gente quer, a gente não quer que esses números virem nomes de pessoas. A gente quer que pudesse parar hoje. Mas aí eu preciso me adaptar a essa realidade. E aí eu indico um outro livro, um livro super simples, tá? 50 e poucas páginas, salvo engano. Quem mexeu no meu queijo? Que fala sobre a questão da adaptação. Vou falar novamente. O mais forte da teoria do evolucionismo de Charles Darwin não é o mais forte, fisicamente falando. Não é o maior. É aquele que melhor se adapta. Porque os dinossauros, eles morreram no suposto hecatombe por causa de um cometa, e as baratas ainda estão vivas. Porque as baratas se adaptaram, os dinossauros não. Então, esse momento é um momento de mudança e um momento de adaptação. Eu preciso me adaptar. E um momento de flexibilidade. Eu não esqueço nunca uma época que eu treinei judô, tá? Treinei judô porque era obrigatório no Corpo de Bombeiros, tá? Para nossa autodefesa, para a imobilização de pessoas em situações de crise, às vezes que é necessária a utilização de força, que é o que a gente não quer, mas eu fui obrigado a praticar judô. A palavra judô, que significa caminho suave, né? O nosso mestre de judô lá, ele falou o seguinte: durante o inverno no Japão, observava-se que a neve, o peso da neve, a neve caía por cima dos galhos, e quando essa neve derretia, os galhos mais frágeis e flexíveis, eles estavam inteiros. E os galhos mais grossos e rígidos estavam quebrados. Se quebraram com o peso da neve. Para quem não sabe, mais 2, 3 metros de neve tem um peso considerável e quebravam esses galhos. Os galhos mais frágeis, mais flexíveis, conseguiam sobreviver, conseguiam estar inteiros. E os mais fortes se quebravam. Tá? Então eu preciso de flexibilidade, adaptação. Tá? Bruce Lee, um famoso artista aí de cinema e praticante de Kung Fu, ele dizia: precisamos usar a filosofia da água. A água no estado líquido se adapta ao recipiente que a contém. E aí ela consegue encontrar o seu equilíbrio. Quando eu falo caminho do meio, quando eu falo meio termo, eu falo em equilíbrio. A natureza procura equilíbrio. Se você colocar um objeto com mais calor junto com um objeto de menos calor, que tem mais calor, vai doar esse calor para o objeto de menos calor até que eles encontrem uma temperatura de equilíbrio. Existe uma tendência ao equilíbrio na natureza e nós precisamos procurar também esse nosso equilíbrio. Só que do ponto de vista mental, psicológico, não é uma fórmula fechada, não é uma fórmula matemática fechada, porque cada mente tem uma forma diferenciada de agir. E aí eu queria pedir a vocês que pensassem no seguinte: se para vocês escutar música faz bem, escute música. Se para vocês fazer atividade física
faz bem, faça atividade física. Eu não gosto de fazer atividade física, aí eu vou dizer, gente, a música é opcional, a atividade física não. Como assim que a atividade física não é opcional? E aí eu vou citar novamente a psiquiatra, a doutora Carla Brandão, tá? Que nos passou o conhecimento de vários artigos científicos que leu, que existe depressão química, bioquímica. A pessoa não pratica atividade física e aí ela entra numa baixa de substâncias do bem-estar, como a serotonina, a dopamina, responsáveis pela nossa alegria, pela nossa felicidade, pela nossa pulsão de vida. E aí você pode ter uma depressão física, bioquímica. Então eu preciso de atividade física, gente. Eu moro num apertamento, não dá para fazer atividade física, dá para fazer em 1 metro quadrado, você consegue fazer sentado, tá? Eu podia puxar com vocês aqui nessa live aqui, tá? Várias formas, eu sou educador físico também, tá certo? Queria até mandar um abraço aí para as nossas queridas senhoras do programa Saúde, Bombeiro e Sociedade, tá? E aí não é opcional, gente. Façam a educação física, porque senão vocês vão ter uma baixa dessas substâncias e vai te fazer mal, pode causar até, inclusive, uma depressão bioquímica, de acordo com a psiquiatra Carla Brandão, a quem muito agradeço pelos conhecimentos compartilhados. Gente, eu estou observando aqui que nós temos 12 minutos, eu vou passar mais 2 minutinhos e 10 minutos eu queria debater com vocês, tá? Passar aqui para vocês, tá? Lembrar, gente, que na prestação dos primeiros cuidados psicológicos você tem que ser honesto. Não prometo que não pode fazer. Se você não sabe de algo, seja verdadeiro. Não, eu não sei, mas eu posso me informar para você. E quando você finaliza os primeiros cuidados psicológicos, tente deixar um canal de comunicação com as pessoas, para que elas possam acessar essas corporações, instituições, organismos, tá? Para conseguir a sua ajuda. Ou se a pessoa é uma criança abandonada, se a pessoa tem uma dificuldade do ponto de vista do transtorno mental, você ficar com essa pessoa e você mesmo acompanhar essa pessoa até um local de segurança, até esses organismos, tá? De ajuda, de apoio, tá? De abrigo, de acolhida, tá? Vamos finalizar aqui, gente, na nossa parte, para a gente abrir para o nosso debate. Gente, uma coisa muito importante nos primeiros cuidados psicológicos, gente, é respeitar o silêncio. Às vezes você chega... Inclusive tem, no final do manual da Organização Mundial de Saúde, tem uma parte de exemplos. São 3 exemplos que eles dão, tá? Um terremoto, o outro é violência, tá? Entre comunidades, né? Salvo engano, na África. E um terceiro é um acidente. Tá? Um acidente automobilístico. No primeiro exemplo, que é um terremoto, o cuidador ele chega, pergunta à pessoa como é que ela está. A pessoa diz, olha, eu estou muito nervosa, eu estava entrando nesse prédio, aconteceu o terremoto, não deu tempo de eu entrar, e aí eu vi que o colega meu entrou, provavelmente ele pode estar morto. Ela disse, olha, vamos conversar perto ali da ambulância que já chegou, tá? A pessoa vai, quando a pessoa chega perto da ambulância, que ela começa, foi o que eu falei no começo, a confusão mental é uma das respostas às situações de crise. A pessoa estava em confusão mental, de acordo com a apostila da OMS. E ela começa a chorar, para depois e silencia. Ele diz, olha, eu queria ficar em silêncio aqui. E ele respeita esse silêncio. Ele não força essa fala. Depois que a pessoa se recupera, que ela se acalma, ela começa a verbalizar, a dialogar. Então é muito importante que eu saiba respeitar esses silêncios. Às vezes esses silêncios eles são necessários para que a pessoa se recupere. Às vezes são silêncios reflexivos, tá certo? E como é que eu vou ter a habilidade de lidar com esse silêncio? Através da prática, tá? E através do erro. Mas eu vou errar? É inevitável. Né? Ontem foi falado na live da doutora Alessandra Xavier que o sofrimento era inevitável. E eu vou dizer para vocês que o erro é inevitável. Mas eu posso repetir a experiência e procurar acertar. O erro de hoje é o sucesso de amanhã. Tá? Eu vou citar aqui as palavras de Oscar Wilde, escritor irlandês. Né? Experiência é o nome que nós damos aos nossos erros. Se você apagar a sua experiência, vai ter apagado todos os erros que você cometeu. Tá? Então, se eu fui convidado para compartilhar com vocês acerca, né, das nossas experiências, foi porque eu muito errei. E aí a gente tem que ter a humildade de admitir esses erros e procurar sempre repetir, renovar para que esse erro ele se transforme num sucesso. Gente, queria deixar aberto aí para vocês as perguntas.
tá? Francimeiro, respeito, silêncio são fundamentais, tá? Muito bem. Alessandro Xavier agradecendo, muito obrigado. Mauri, precisava ouvir isso. Olha, como eu fico feliz, gente, porque eu estudei para poder estar aqui com vocês, né? Me dediquei, pedi a ajuda da minha esposa, a família, botei as crianças para dormir, tá? Mais cedo. Então, fico muito feliz de escutar que você precisava ouvir isso, que isso vai te ajudar. A Fabi aí, né? Agradecendo, obrigado aí pela presença, tá? Paola, tudo bom? Raquel, também, né, Raquel? Que bom. Rogério Maia, muito obrigado. Gente, nós temos tempo ainda, viu? Nós temos aqui, pelas minhas contas, 8 minutos. Podem fazer perguntas. Eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você. Você não vai conseguir responder. Eu vou dizer para você o quê? Olha, de acordo com o manual, Primeiros Cuidados Psicológicos da OMS, quando nós não sabemos, nós dizemos a verdade, que não sabemos, e podemos informar que vamos nos capacitar com esse conhecimento e repassar para você. Então, se eu não souber, terei a autenticidade de dizer que não sei, tá? Rafael, muito obrigado aí, Rafael, pela presença. Adrina, muito obrigado. Verônica, Programa Saúde, Bombeiro e Sociedade, tá? A Nádia, abração, Nádia. Nádia, manda uma pergunta aí pra gente, a Bárbara. Eu tô esperando aí. Djanira, professora fantástica da Estácio, né? Estivemos aí num trabalho aí, num momento maravilhoso lá na Escola de Saúde Pública. Muito obrigado. Minha companheira, gente, continuamos estudando aí, né? Djanira aí tá estudando aí comigo aí. Primeiros socorros psicológicos. Também pode ser chamado, gente, primeiros socorros psicológicos, tá? Por que eu falei o tempo todo primeiros cuidados psicológicos? Porque eu queria falar embasado no manual da Organização Mundial de Saúde, não queria fugir disso. Clara, evangelista, muito obrigado, compartilhou, esteve aqui presente, muitíssimo obrigado, né? Valeu, Nádia. Nádia está dizendo que admira a minha esposa, eu também, tá? Estou aqui, Regiane lá do Amapá. Regiane, muito obrigado, doutora Regiane, muito obrigado. Ela disse que tinha um compromisso hoje, gente. Dos princípios aqui nos primeiros cuidados psicológicos é não falar a história dos outros para a pessoa que está sendo ouvida e nem falar da história dessa pessoa para outra. Eu já ia falar uma história da Regiane, não vou falar, viu, Regiane, a sua história. Eu vou respeitar o princípio dos primeiros cuidados psicológicos, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Tem alguma dica para PCP por telefone? Landim, Tchela Landim. Eu acho que o nome dela não deve ser Tchela, né? Mas o sobrenome é Landim. Gente, por telefone, lembre-se, observar, escutar, conectar. Por telefone, a pessoa não está olhando no teu olho. É muito importante que você tenha mínimos encorajamentos. O que são os mínimos encorajamentos? A pessoa está conversando com você, e ela vai conversando, e aí você fala, e aí, e depois? E foi mesmo? Tal. E aí, tal. Aí você vai dando, de pouquinho em pouquinho, você vai dando encorajamento que a pessoa continue falando, porque senão vai passar um tempo e ela vai dizer, fulano, você está aí ainda? Então, eles são mínimos encorajamentos, está aqui no manual. Eles não chamam de mínimos encorajamentos. Eu estou utilizando uma expressão da escuta ativa, tá? Que eu aprendi com o PhD Jefferson Thompson, de Nova York, tá? Estudando o trabalho dele. Mínimos encorajamentos, tá? Vamos lá. Compaixão seria compreensão empática? A compaixão seria uma compreensão empática também. A compaixão também é uma compreensão empática, mas não é só isso. Ela é muito mais. Ela perpassa por eu acolher essa dor e, inevitavelmente, eu vou carregar um pouquinho dessa dor também, como foi falado o nome. Compartilhar a paixão, compartilhar o sofrimento, tá? Depois eu passo o contato para você, posso tentar aí, tá? Para quem não sabe, o meu Instagram é @edirpaixão. Eu posso responder outras perguntas depois e posso também passar contatos, né, dicas de livros aí, que eu passei, relembrar alguma coisa que você não escutou, tá? E posso passar para você o contato de uma pessoa que pode lhe dizer sobre esse treinamento sobre compaixão, que é o Dr. Peter Reeves, lá de Londres. Ele fala português, tá? Ele é casado com a brasileira, tá? Rogério, queria dizer... Muito obrigado, Rogério. Ouvir e encaminhar para a ajuda profissional é essencial. Rogério, concordo com você, tá? É uma primeira resposta para profissionais de campo. Eu não tenho como fechar esse ciclo aí. Eu tenho que encaminhar para os profissionais especializados. Não tem como comparar. Eu estava assistindo um vídeo, né, de um profissional de Portugal, e eles, olha,
Eu entendo que os profissionais mais aptos a realizar os primeiros cuidados psicológicos são psicólogos. Eu também, concordo, que são aqueles que estão mais preparados para isso. Mas também eles podem receber pessoas direcionadas, estabilizadas para fazer esse trabalho, porque não tem como ter um psicólogo para uma pessoa, tem psicólogos em todos os lugares do mundo. Então é importante que nós façamos o treinamento